Muito boa noite, senhoras e senhores. Hoje, 19 de junho, o ano 2024. A Câmara Municipal de Rio Claro tem a honra em realizar a sessão solene que será outorgada a Medalha de Honra ao Mérito Cidade Azul, ao doutor senhor Álvaro Perim. A iniciativa tem um decreto legislativo de número 709/2024, do excelentíssimo vereador, senhor Sérgio Montenegro Carnevale, e aprovado pelos demais vereadores. Para presidir esta solenidade, convidamos o excelentíssimo vereador, senhor Sérgio Montenegro Carnevale, presidente da Câmara Municipal de Rio Claro, nesta sessão. Convido também para formar na mesa de honra dos trabalhos o excelentíssimo vereador, senhor Hernani Alberto Mônaco Leorradi, primeiro secretário nesta sessão. Convidamos também para formar na mesa diretiva o segundo secretário nesta sessão, excelentíssimo vereador, senhor Geraldo Luiz de Moraes. Convidamos o excelentíssimo prefeito municipal, senhor Gustavo Ramos Pericinorto, para ocupar lugar em nossa mesa diretora. Também quero convidar a tomar assento em nossa mesa diretiva o doutor Fábio Perim. Neste momento, eu convido para ocupar lugar em nossa tribuna de honra os familiares do homenageado desta noite. Passo a palavra ao presidente da Câmara Municipal de Rio Claro nesta sessão. Excelentíssimo vereador, senhor Sérgio Montenegro Carnevale, para a abertura desta sessão solene. Muito boa noite a todos, senhoras e senhores. É um prazer vê-los aqui nessa Casa de Leis e sejam bem-vindos para testemunharem em vida uma homenagem ao grande prefeito, grande estadista, doutor Álvaro Perim, com a medalha Cidade Azul. Solicito ao presidente da Câmara Municipal de Rio Claro nesta sessão, excelentíssimo vereador, senhor Sérgio Montenegro Carnevale, para que nomeie a comissão de vereadores e autoridades de nossa mesa diretora para entronizar nesta Casa de Leis e ocupar lugar à mesa diretiva o homenageado da noite, o doutor senhor Álvaro Perim. Gostaria de convidar o meu amigo vereador Hernani Leonhardt, gostaria de convidar o vereador, meu amigo Geraldo Voluntário, o meu amigo, filho do homenageado, o doutor Fábio Perim, para que façam esse momento tão especial da chegada do doutor Álvaro. Solicito a todos que tomem os seus assentos.
Registramos com muita alegria nesta sessão solene, senhoras e senhores, as ilustres presenças. Para que tome assento em nossa tribuna de honra, por gentileza, eu convido o senhor Lincoln Magalhães, ex-prefeito de nossa cidade. Também convido a tomar assento em nossa tribuna de honra o ex-prefeito também de nossa cidade, senhor Cal Machado. Convite também estendido ao ex-prefeito, senhor Cláudio de Mauro. Quero registrar aqui a presença do doutor senhor Irineu Carlos Oliveira Prado, advogado, para que tome assento também em nossa tribuna de honra, por gentileza. No meio ali, Karina. Não no meio. Quero também registrar a presença da doutora senhora Ana Paula Gonçalves Copriva, vice-presidente da OAB, para que também tome assento em nossa tribuna de honra. Convite também estendido, com a presença aqui do doutor senhor Peterson Santilli, diretor administrativo, representando aqui a Fundação Municipal de Saúde. Também a presença do doutor senhor Sérgio Dalanese, cargo presidente, representando aqui a Comissão dos Direitos da OAB, para que tome assento também em nossa tribuna de honra. E, claro, a presença do presidente da OAB, doutor Mozart Ferreira, por gentileza, também tomar assento em nossa tribuna de honra. Acuso ofício endereçado a esta Casa de Leis. Senhor presidente desta sessão, senhor Sérgio Montenegro Carnevale, com os meus cumprimentos, venho, através deste, comunicar a minha ausência por motivo de compromisso anteriormente assumido. Desejo êxito na homenagem e deixo minhas mais sinceras congratulações com o homenageado, o ex-prefeito doutor senhor Álvaro Perim. Quem assina o ofício é o excelentíssimo vereador, senhor Dermeval Nevoeiro Demarque, Valdemarque, ele que pertence aqui ao PL. Também registro o ofício endereçado a esta Casa de Leis, senhor presidente. Parabenizo ao grande homenageado, doutor senhor Álvaro Perim, pela medalha de honra ao mérito Cidade Azul, um exemplo de líder, pois é generoso, humilde e sempre soube ter pulso forte quando necessário. Obrigado por todo o trabalho dedicado à cidade de Rio Claro. Peço desculpas pela minha ausência e sinta-se abraçado fraternalmente. No ensejo, reitero protestos de consideração, estima e respeito. Quem assina o ofício é o excelentíssimo vereador, senhor Adriano Latorre, nosso primeiro secretário, ele que é do Progressistas. Convidamos a todos que, em posição de respeito, acompanhem a execução do hino nacional.
Solicito a todos que tomem os seus assentos, por gentileza. Solicito ao primeiro secretário nesta sessão, excelentíssimo vereador, senhor Hernani Alberto Mônaco Leonhardt, para que proceda a leitura do decreto legislativo número 709/2024, de autoria do excelentíssimo vereador, senhor Sérgio Montenegro Carnevale, que deu origem à homenagem da noite de hoje. Boa noite a todos e a todas. Que plenário lindo. Boa noite, presidente. Decreto legislativo. Confere a medalha Cidade Azul ao senhor Álvaro Perim, pelos relevantes serviços prestados à população de Rio Claro. Fica conferida a medalha Cidade Azul ao senhor Álvaro Perim, pelos relevantes serviços prestados à população de Rio Claro. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data da sua publicação, o qual 6 de maio de 2024. Assina presidente José Pereira dos Santos, primeiro secretário Adriano Latorre e segundo secretário Hernani Alberto Mônaco Leonhardt. Vamos conhecer, então, a biografia do nosso homenageado dessa noite. Doutor senhor Álvaro Perim nasceu no distrito de Corumbataí, no município de Rio Claro, no dia 30 de julho de 1927. Filho do senhor João Batista Perim e da senhora Itália Esperança Perim. Doutor Álvaro Perim foi casado com a senhora Alícia Mônaco Perim, com quem teve 3 filhos. Ângela, que foi casada com o senhor Ariovaldo Aili Júnior. Fábio, casado com a senhora Valéria Regina Giambrone Neves Mônaco Perim. E também a senhora Silvia. Tem 4 netos. Gustavo, Victor, Valquíria e Luísa, e 3 bisnetos, sendo Theo, Liz e Henrique. Dr. Álvaro Perim cursou o ensino primário no Grupo Escolar de Corumbataí, prosseguindo seus estudos secundários no então Colégio Estadual Joaquim Ribeiro. Em 1953, formou-se em Direito pela Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, a atual Universidade Federal Fluminense, e exerce a advocacia há mais de 7 décadas na região e na cidade de Rio Claro. É o advogado mais antigo da comarca de Rio Claro. Na juventude, foi vereador e presidente da Câmara Municipal de Corumbataí. Mudou-se para Rio Claro. Ingressou na Prefeitura Municipal, tendo exercido os cargos de diretor de departamento jurídico e também diretor-geral. Em 1968, foi eleito prefeito municipal de Rio Claro, exercendo uma das gestões mais operosas e dinâmicas na nossa história, de janeiro de 1969 a janeiro de 1973. Dentre os inúmeros feitos no decorrer do seu governo, pode-se ressaltar a conclusão, mobiliário e instalação do Paço Municipal, a canalização do Córrego da Servidão e construção da Avenida Visconde do Rio Claro, a construção do Lago Azul com sistemas de controle de vazão, a construção do Estádio Municipal e dos estádios distritais, a criação do Departamento Autônomo de Água e Esgoto DAI, com solução definitiva para a falta d'água na cidade, a construção das galerias pluviais no final da Rua 6, dissipando a erosão e a recuperação da vasta área urbana. Promoveu a expropriação da área de 30 alqueires do Horto Florestal para a instalação do campus da Unesp. Criou o Distrito Industrial, possibilitando a vinda e instalação de grandes indústrias em nossa cidade. Estimulou a expansão do Parque Industrial Rio Clarense com a doação de áreas, para novas construções. Criou e aprimorou novas praças e jardins que passaram por cuidadosa reformulação. E instituiu a bandeira oficial de Rio Claro. De todos para todos, foi o lema que caracterizou o seu governo. Em 1970, recebeu da imprensa de Rio Claro o título de distinção, por haver sido escolhido entre os 25 prefeitos mais operosos do estado de São Paulo. Seu extenso currículo revela ainda o exercício da presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Rio Claro, e a presidência da ABCD Bandeirantes durante 10 anos. Ocupou o cargo de provedor da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro por 17 anos.
num trabalho voluntário exemplar que projetou nossa cidade dentro do cenário filantrópico nacional. Nesta época, foi eleito o primeiro vice-presidente da Federação das Misericórdias do Estado de São Paulo, secretário-geral e vice-presidente da Confederação das Misericórdias do Brasil. Ocupou também a vice-presidência da Associação Paulista dos Hospitais e, em 1985, representando o Brasil, proferiu palestra no 5º Congresso Mundial das Santas Casas, realizado em Lisboa, Portugal. Participou do Conselho Diretor de várias entidades assistenciais, culturais, religiosas e esportivas, além de ativo membro da política partidária rio-clarense, tendo sido presidente da antiga Arena e delegado por São Paulo à Convenção Nacional. Com a extinção dos partidos, filiou-se ao PMDB, integrando o diretório local como um dos seus delegados. Entre os títulos e honrarias que recebeu, destacam-se: Comendador pela Ordem Pedro Álvares Cabral, outorgado pela Sociedade Geográfica Brasileira; Medalha Anchieta, condecoração outorgada pela Câmara Municipal de São Paulo. É detentor do troféu JEG de Filantropia, a mais importante laurea da filantropia brasileira, título de cidadão emérito, conferido pela Câmara Municipal de Rio Claro, conforme Decreto Legislativo 012/2009, aprovado em 22 de setembro de 2009. Detém ainda títulos e honrarias conferidos por entidades oficiais, assistenciais, culturais, esportivas e religiosas. É presidente de honra do Rio Claro Futebol Clube. Em 2005, recebeu o título de professor honorário do município de Rio Claro, no 35º aniversário da fundação da primeira Escola Municipal de Rio Claro, criada durante o seu governo. Em 2006, foi eleito conselheiro pela Confederação das Misericórdias do Brasil em Brasília. E, em 2008, foi homenageado com a Láurea de Reconhecimento de Mérito na Advocacia pela Ordem dos Advogados do Brasil, 4ª Subseção de Rio Claro. Aplausos, então. Homenageado da noite, doutor senhor Álvaro Perim. Dando sequência à nossa sessão solene, eu quero convidar, neste momento, para deixar a sua mensagem, em detrimento também de compromissos assumidos anteriormente. Nós vamos até fazer uma quebra de protocolo. Quem vai falar agora é o nosso prefeito municipal, Gustavo Ramos Perissinotto. Boa noite. É uma imensa alegria que, mais uma vez, eu estou aqui hoje como prefeito municipal para participar de uma homenagem a uma pessoa que deixou um grande legado na história da cidade, mas mais do que isso. O Dr. Álvaro, ele é, ainda hoje, exemplo de vida para muita gente. Então, eu quero saudar a iniciativa, Serginho, da Câmara Municipal de Vereadores, em seu nome, do vereador Hernani, do vereador Geraldo, que hoje aqui se fazem presentes, mas estender a minha saudação e cumprimento, Serginho, a toda a Câmara Municipal que aprovou por unanimidade esta que é a maior honraria que a cidade de Rio Claro pode ofertar a um cidadão rioclarense. Fazer uma saudação especial também aqui à família do Dr. Álvaro, não é? O Fábio, que está aqui hoje ladeando o Dr. Álvaro aqui na mesa diretora, mas também a sua irmã e a sua filha, Silvia, as suas netas, aos bisnetos, a esposa do Dr. Fábio, enfim, a toda a família do Dr. Álvaro Perim, fazer os meus cumprimentos, saudar aqui as autoridades presentes, o ex-prefeito Lincoln, o ex-prefeito Cal Machado, o ex-prefeito Cláudio Mauro,
Saudar os amigos que vejo aqui hoje, né, na pessoa do Maurício Zotarelli, representando o pai dele, já está trazendo o filho aqui, representando. Amigos dos meus pais aqui, o Adilson, a Vera, estavam me perguntando como é que estavam meus pais, não é? Amigos de hidromassagem, né? Estavam ali no clube de campo, se cuidando. Então, prazer revê-los aqui novamente e, em nome deles, estender cumprimentos a essa plateia que hoje se faz aqui presente. Toda vez que, doutor Álvaro, a gente tem a oportunidade de fazer uma homenagem a alguém, eu fico muito feliz porque a gente deve prestar homenagem para as pessoas em vida. Fico muito feliz também de vê-lo lúcido, com um espírito jovial e, mais do que isso, fico muito feliz de ver o quanto o senhor é prestigiado pela sociedade rio-clarense até hoje. Eu, quando resolvi entrar para a política, e nós temos muitas coisas em comum, não só por ser advogado, sou procurador municipal concursado, como o senhor for também, já fui procurador-chefe de algumas cidades, fui secretário de Justiça, mas, curiosamente, depois de 50 anos, doutor Álvaro, algumas coisas precisavam ser retomadas aqui na cidade de Rio Claro, né? Eu vejo ex-prefeitos aqui, cada um com as suas histórias importantes, com grandes legados aqui, e eu hoje, quando a gente resolveu fazer uma grande intervenção ali na Avenida Rio Claro, eu fiquei muito feliz de saber que aquela iniciativa de dar uma nova vida ali, não é, para as pessoas que transitavam ali da Santa Cruz, do Santana, aqui para o centro da cidade, uma obra que deve ter sido muito difícil de tocar na sua época, e a gente hoje está modernizando, eficientizando a Avenida Rio Claro. Fico muito feliz também de saber que a semana que vem, doutor Álvaro, se Deus quiser, aqui a Câmara Municipal de Rio Claro vai, através da aprovação do plano diretor, que está em discussão, vai para a segunda discussão semana que vem, a gente cria, depois de 50 anos, o segundo distrito industrial em Rio Claro. Ali entre a Agroceres e o distrito da Assistência. São 3,5 milhões de metros quadrados em que a gente transforma a área rural em área urbana, com um grande projeto para o futuro, a gente tem um incentivo para atrair novas indústrias aqui na cidade de Rio Claro. Piracicaba está no seu 4º distrito industrial, Limeira está no seu 3º, e a gente, doutor Álvaro, vai chegar no 2º distrito industrial, se Deus quiser, daqui a pouco, na segunda-feira. Toda a sua biografia, toda a sua história fala por si só. Já disse aqui que nós temos cidadãos rio-clarenses que ganharam destaque nacional. Siqueira Campos é nome de praça, ali na frente do MASP, tem lá o Parque Trianon, também conhecido como Parque Siqueira Campos. Ele é estação do metrô no Rio de Janeiro, ali em Copacabana, a segunda estação para quem vem do centro da cidade em Copacabana, estação Siqueira Campos, um grande homem que fez a vida política aqui na cidade de Rio Claro, Dalva de Oliveira. Semana retrasada tivemos uma homenagem também, o Lincoln vai se lembrar disso, a dama do municipalismo brasileiro, Dalva Cristofoletti. Ela foi aqui homenageada e dizia para ela, doutor Álvaro, como deve ter sido difícil, 70 anos atrás, quando ela começou a carreira dela, como mulher, desbravar e ter o respeito que tem aqui hoje. E o senhor, como um homem justo que é, como um homem humano que é, recebi relatos importantes de histórias, de corações que o senhor tocou enquanto foi prefeito aqui. Até hoje, doutor Álvaro, embora tenham se passado já 50 anos dessa história, o senhor não tenha dúvidas de que o senhor é muito lembrado aqui. O senhor que é o decano, cumprimentar o presidente da Ordem dos Advogados, doutor Moser, doutora Copriva, Ana Paula, que está aqui, né, doutor Peterson, doutor Sérgio Dalanese, o senhor que é um decano da advocacia aqui na cidade de Rio Claro, nos enche, de fato, de muito orgulho e, como dizia, é lembrado por todos nós e com muito carinho. Que bom vê-lo aqui de volta mais uma vez. Eu sempre cobro, doutor Álvaro Fábio, para que o traga aqui, para lhe pagar um café. Descobri hoje a razão pela qual o senhor não vem para cá. Me disse hoje que o senhor não gosta de café. Então, eu vou preparar um chá, porque já sei que o senhor gosta de chá,
para convidá-lo para que venha me visitar aqui, conhecer como é que estão hoje as instalações deste espaço que o senhor inaugurou. Eu vim aqui, fiz questão de estar aqui hoje, doutor Álvaro, tenho um compromisso particular de família, para dizer, representando a instituição, aqui não falo nem como o cidadão, ou como o Gustavo, eu falo como prefeito municipal. Institucionalmente, doutor Álvaro, eu queria lhe dizer muito obrigado. Muito obrigado por tudo que o senhor fez pela cidade de Rio Claro. Muito obrigado por o senhor ser o homem que o senhor é. E, mais do que isso, no meu papel aqui enquanto prefeito, eu quero saudá-lo. Desejar aqui ao senhor e, publicamente, dar-lhe uma salva de palmas por toda a vida dedicada à nossa cidade e às causas filantrópicas. Muito obrigado. Neste momento, senhoras e senhores, vamos ouvir, então, a mensagem do nosso primeiro secretário nesta sessão, excelentíssimo vereador, senhor Hernani Alberto Mônaco Leonhardt. Boa noite a todos e a todas. É uma satisfação, uma alegria imensa estar aqui nesse plenário hoje. Quero parabenizar o meu amigo, companheiro de 4 anos de mandato, o qual me surpreendeu porque faz uma excelente legislatura, vereador Sérgio Carnevale. Excelente legislatura. Fábio, meu primo, depois vou chegar na história. É um prazer estar aqui. Geraldo Luiz de Moraes, Lincoln Magalhães, meu mestre, meu professor, o qual me ensina muito, Cal Machado, prefeito, meu professor também, Cláudio de Mauro, meu pai foi vereador com Vossa Excelência, 2 mandatos. A minha história mistura com a história do doutor Álvaro, meu tio. Minha mãe, Maria Cristina Mônaco Leonhardt, filha de Hernani Mônaco, o qual era irmão do tio Chiquinho, pai da tia Lícia. Então, hoje, para mim, aqui é uma honra muito grande estar como vereador e entregar essa medalha para o senhor, tio. Porque se nós estamos aqui hoje como pessoas públicas, vereadores, prefeitos, porque lá atrás quem começou essa história foi o senhor. Então, nós devemos muito à história de Rio Claro, o qual o senhor foi prefeito, o qual o senhor começou a ver várias coisas na cidade e nós estamos dando sequência. Então, meu coração enche de orgulho e de alegria em poder estar vereador aqui essa noite, Bia, prima, e entregar essa medalha para o senhor. O senhor não imagina a felicidade. Passei na casa da minha mãe antes de vir para a sessão, está um pouco velhinha também, tadinha, e ela mandou um beijo fraternal para o senhor e falou que gostava muito da tia Lícia, e é isso daí, gente, meu coração enche de alegria e de felicidade de estar aqui essa noite. E viva Rio Claro e viva o doutor Álvaro Perim. Momento de ouvirmos, então, a mensagem do nosso segundo secretário nesta sessão. Vamos ouvir, então, o excelentíssimo vereador, senhor Geraldo Luiz de Moraes. Em primeiro lugar, desculpa, uma boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar hoje o presidente Sérgio Carnevale, vereador, nesse mandato junto comigo, o nobre vereador também, Hernani Mônaco Leonhardt, conhecido como Hernani, o prefeito Lincoln Magalhães, o prefeito Cal Machado, o prefeito Cláudio de Mauro e o prefeito Gustavo, que teve que se ausentar. Quero dar os parabéns a todos. Fábio, para mim, é o que eu falei, que não sobrou nada para mim estar falando a respeito do nosso homenageado, Álvaro Perim. Então, eu vou falar só um detalhe. Em 1972, eu estive na cidade de Rio Claro. A minha família morava no Inocop. E no Inocop tinha, hoje é uma escola, era um campo de futebol. E nós tínhamos todos... foi um dos primeiros moradores, minha irmã, foi a primeira moradora ali do Inocop. E já acompanhava, eu não conhecia o senhor, doutor Álvaro, pessoalmente, mas o que o senhor deixou
não só por Inocop, por toda a cidade de Rio Claro, foi uma coisa maravilhosa. Foi uma coisa que outros prefeitos deu continuidade. Mas tudo começou com o senhor. O senhor que teve a oportunidade, e vou citar uma frase, o peito para estar buscando e trazendo uma dignidade para a nossa cidade de Rio Claro. Todo mundo sabe que eu sou são carlense e, ao mesmo tempo, o senhor, e acompanhei o senhor naquela época, que acho que estava no final do mandato do senhor. Mas o legado que o senhor trouxe posteriormente foi uma coisa inacreditável, e eu pude acompanhar dentro de toda essa... desse prazer de hoje estar morando. Em 84 eu vim para Rio Claro. Hoje eu estou vereador, mas muito eu acompanhei o senhor, não como está como vereador, mas sim como está uma pessoa, um cidadão que veio buscar o que é de melhor que nós temos na nossa cidade, Cláudio, que nós temos na nossa cidade, Lincoln, que nós temos na nossa cidade, o nosso prefeito, os nossos ex-prefeitos, Carl Machado, o Lincoln e o Cláudio, e o Gustavo, que hoje está prefeito, de buscar o crescimento. O nosso prefeito Gustavo falou sobre o plano diretor. É uma possibilidade de nós estarmos mudando toda uma cidade de Rio Claro, mas é lógico que temos que pensar com a razão, pensar com um objetivo, para nós estarmos proporcionando aquilo que o senhor, há 50 anos atrás, proporcionou, a oportunidade, a transparência de trazer hoje para uma Rio Claro melhor. Meus parabéns ao senhor e a todos os seus familiares que aqui estão presentes, mas o senhor foi uma coisa maravilhosa, que eu tive o prazer de não estar como vereador, mas de conhecer, e minhas irmãs, meus irmãos sempre comentavam do senhor. E eu sempre acompanhei um pouco que eu sabia sobre política, mas como um homem, um empreendedor, como um homem que viu um futuro, como uma pessoa que viu o futuro não só para o senhor, para toda a cidade de Rio Claro. Meus parabéns, e eu quero que o senhor esteja sempre trazendo ideias, tanto em todas as áreas, o qual o senhor exerce a função. Mas, como prefeito, o senhor é uma pessoa maravilhosa, foi e vai ser sempre o prefeito da nossa cidade de Rio Claro, que trouxe para nós a oportunidade de Rio Claro crescer cada vez mais. Meus parabéns e uma boa noite a todos. Obrigado. Neste momento, vamos ouvir, então, a mensagem do doutor senhor Fábio Perim. Excelentíssimo senhor vereador Sérgio Montenegro Carnevale, ilustre presidente dessa sessão e autor desta homenagem ao meu pai, excelentíssimo senhor Hernani Mônaco Leonhard, excelentíssimo senhor Geraldo Voluntário, vereador desta casa também, excelentíssimo senhor doutor Lincoln Magalhães, ex-prefeito de Rio Claro, excelentíssimo senhor professor de física, meu professor de física, Carl Machado, excelentíssimo senhor doutor professor Cláudio de Mauro, excelentíssimo senhor doutor Moser Gramicelli Ferreira, na pessoa de quem eu cumprimento todos os demais colegas advogados aqui, doutora Ana Paula Copriva, também cumprimento como presidente do IBDFAN, cumprimento também e saúdo as demais autoridades aqui presentes. Eu não tenho, de longe eu não consigo visualizar, mas, de qualquer forma, meus queridos amigos e familiares aqui presentes, senhoras e senhores, a pandemia trouxe novidades para o mundo todo e chegou também na minha família.
Meu pai, até a pandemia, ele frequentava e trabalhava no escritório diariamente. Aí, com a pandemia, ele ficou em isolamento, como todo o Brasil, todo o mundo, e gostou do isolamento. E, depois disso, ele pediu aposentadoria e não quis mais voltar. Então, o escritório agora ficou às moscas, né, porque o timoneiro não está lá e a gente está tentando seguir dessa forma, razão pela qual, inclusive, eu estou aqui para tentar agradecer. Ele disse que viria, mas alguém faria o agradecimento por ele, razão pela qual estou aqui para falar com os senhores. É com imenso respeito e profunda gratidão que me dirijo a todos os dignos membros dessa Câmara Municipal de Rio Claro, notadamente ao nobre vereador Sérgio Montenegro Carnevale, autor da homenagem, para expressar o meu mais sincero agradecimento pela honrosa outorga da medalha Cidade Azul ao meu querido pai Álvaro Perim. Meu pai, um grande prefeito que serviu com dedicação e amor a esta cidade, sempre pautou sua administração pelo lema de todos para todos. Sob sua liderança visionária, Rio Claro floresceu com a conclusão e instalação deste paço municipal, além da criação do DAI, do distrito da Avenida Visconde do Rio Claro, do Lago Azul, do Estádio Municipal, a DAI, que eu já falei, e do Distrito Industrial, com a instalação da primeira fábrica de fibra de vidro da América Latina, dentre outras muitas realizações que já foram mencionadas pelo nosso mestre de cerimônia. Sua visão estratégica foi fundamental na arrojada desapropriação de 30 alqueires para a instalação do campus da Unesp, um marco no avanço educacional de nossa comunidade. Aqui, senhor presidente, eu gostaria de fazer um parênteses, só para relembrar fatos. Eu fui o filho, acho que mais conviveu com meu pai, e ouvi muitas histórias. Quando ele foi prefeito, eu era muito criança, eu tinha a visão de uma criança. E depois, com o passar do tempo e com as conversas que eu desfrutei da sabedoria dele, eu queria compartilhar com vocês algumas histórias. Por exemplo, a história da Avenida Visconde do Rio Claro, que está interligada ao Lago Azul, que está interligada ao Estádio Municipal. Por quê? Porque, para fazer a Avenida Visconde do Rio Claro, para os antigos, os mais velhos do que eu vão saber, mas como tem muitos mais novos do que eu, a Avenida Visconde do Rio Claro, aquela região era cortada por um córrego mal cheiroso, de aspecto fundo de quintal horroroso. E ele teve a ideia de canalizar isso e fazer a Avenida Visconde do Rio Claro. Para isso, ele precisaria mexer ali na região do Lago Azul. Qual foi a ideia? Vamos fazer um piscinão. Para quê? Porque ali já era uma área alagadiça, a água vai vir para o Lago Azul, vai haver uma comporta, e essa comporta, a água da chuva vai vir, vai ficar represada, conforme chove, abre a comporta e a água vai saindo. A ideia é essa. Para continuar com a Avenida Visconde do Rio Claro, ele precisou adentrar no antigo estádio municipal, campo do Rio Claro Futebol Clube. Hoje, espaço livre. Ali, para quem não sabe disso, os mais novos, o estádio municipal era cortado pela arquibancada que ficava ali na Praça do Riachuelo, por esse córrego da Servidão. É incrível, acho que é um dos poucos estádios do mundo em que era cortado por um córrego. E aí ele precisou se reunir com a diretoria do Rio Claro, isso foi selado através de um aperto de mãos, né? A diretoria do Rio Claro confiou na palavra de meu pai e assim foi feito. Ele se comprometeu a poder pegar um pedaço, adentrar num pedaço do estádio com a promessa de construir o estádio municipal. O problema é que, para fazer uma obra dessa, leva tempo.
E até ele conseguir chegar no estádio municipal, faltavam 9 meses. E aí ele precisou construir o estádio municipal. Qual foi a ideia? Usando a imaginação do Dr. Marco Padula, seu grande amigo, pai. Ele teve a ideia de usar a fibra de vidro, aquela que eu falei, que é a primeira indústria que veio para Rio Claro, fazer formas e conseguiu fazer de uma maneira modulada. Então, fazia um pedaço, colocava. Porque se fosse fazer pela engenharia convencional, Dr. Lincoln está aqui, pode dizer isso, até porque participou da administração no Departamento de Engenharia. Se fosse pela situação normal, não haveria tempo, em 9 meses, de curar o concreto, é isso? Não é mais ou menos isso? Nesse tempo, pelo menos é a história. E aí foi feito nessa situação. E a palavra dele, graças a Deus, foi cumprida e o estádio foi inaugurado dia 28 de janeiro de 1973. Portanto, 3 dias antes dele deixar o cargo de prefeito municipal, honrando com a sua palavra. Mas tem mais uma situação que eu gostaria de deixar claro aqui. É a questão do gargalo existente na Avenida 8 com a Rua 8. Esse gargalo, esse pedaço da Avenida Visconde do Rio Claro não pôde ser feita por ele. Por quê? Porque, naquela época, a nossa maior indústria era a Skol Caracu, e toda a produção dela saía ali, por aquela região ali onde, vocês vão se lembrar, da DC, que era uma loja de presentes, ali saíam todas as carretas. Então, não poderia parar aquela produção da Skol para fazer. Então, o que ele fez? Veio com uma bitola imensa lá do Lago Azul, chegou na Avenida 8, até a Rua 8, continuou o que já existia e continuou embora. Então, a razão da enchente, provavelmente, né, claro, não existiam os bairros populosos que existem hoje, mas uma das razões é exatamente essa garganta. E eu fiquei feliz, o prefeito Gustavo não está mais aqui, mas pelo que eu li no jornal, a administração atual vai fazer essa obra depois de 50 anos e 30 anos após sair a Skol da cidade de Rio Claro. Então, é um complemento, segundo eu sei, eu ia fazer essa pergunta, mas, infelizmente, ela acabou saindo, e eu espero que seja retomado isso que ele não conseguiu fazer, agora, sem a Skol, a situação ficou mais clara. Então, espero, né, e vou deixar isso aqui registrado, que agora, com essa alargamento da garganta ali da Avenida 8 até a Rua 8, a recolocação da comporta de 2 toneladas que existia no lago e o desassoreamento do lago para ter a sua devida profundidade, o lago volte a ser o piscinão tal qual foi projetado por esse grande homem que, casualmente, é meu pai aqui. Mais uma situação que eu gostaria de deixar, se o prefeito estivesse aqui, eu gostaria de perguntar para ele também, que é uma dúvida que eu tenho. Por favor, vereador. Para fazer a ciclovia, ele precisou retirar as placas da inauguração da Avenida Visconde do Rio Claro e do Lago Azul, que ficavam ali na Avenida Rio Claro com a Avenida 32. Eu não sei qual a destinação que isso será feita, mas eu acho que, em memória da história de Rio Claro, dos 50 anos, essas placas precisam ser retomadas para o devido lugar. Então, vereador Hernani, está aqui a minha observação, que eu acho que nós precisamos ter em mente essa volta das placas. Estou falando como cidadão, como frequentador do Lago Azul, que vou quase que diariamente passear com a minha esposa e a nossa cachorrinha, e eu acho que essas placas precisam ser voltadas para um lugar adequado. Provavelmente, óbvio, ali na ciclovia não, mas em outro lugar, em memória da Avenida Visconde do Rio Claro. E mais uma coisa, a respeito da desapropriação dos 30 alqueires para instalar o campus da Unesp. As pessoas, e eu também nunca tive essa visão, só comecei a entender depois,
o campus da Unesp já estava para vir para Rio Claro, já estava com essa possibilidade. Precisava de uma área. Conseguiu-se uma área, esses 30 alqueires, está certo, pai? Lá no campus então, Horto Florestal, onde está hoje, né? Só que o governo do Estado estava em litígio com a Companhia Paulista, que era dona do Horto Florestal. E nós sabemos, doutor Moser, doutora Ana Paula, como advogados, doutor Sérgio, sabemos que, quando as partes estão em litígio, não pode inovar no processo. Então, o que meu pai teve a ideia? Sem orçamento, sem nada, num ato de arrojo e até de atrevimento, ele baixou um decreto, está desapropriado 30 alqueires para trazer o campus da Unesp. Isso foi um marco para a questão educacional da nossa comunidade. Fechado parênteses, presidente, vou continuar aqui com o que eu havia rabiscado. Além de suas realizações como gestor público, meu pai também se destacou como notável advogado e presidente da 4ª subseção da OAB São Paulo e provedor da Santa Casa por 17 anos. E, ao seu lado, sua esposa e minha saudosa mãe, Lícia Mônaco Perim, foi uma primeira-dama revolucionária, realizando inúmeras campanhas em prol dos mais necessitados, sem nunca utilizar recursos públicos, além de ter fundado e presidido a Sociedade Amigos da Santa Casa, que tanto ajudou esse hospital. A filosofia de vida de meu pai pode ser resumida em suas próprias palavras. Na vida é preciso ter 1% de inspiração e 99% de transpiração, uma crença no valor do trabalho árduo e na presença divina, como ele sempre diz, nas boas ações, a mão escandalosa de Deus sempre está presente, pai. Ele é um exemplo vivo de que a dedicação e o compromisso com o bem comum são os verdadeiros motores da mudança positiva. Para encerrar, eu cito Albert Einstein: apenas uma vida vivida para os outros vale a pena ser vivida. Meu pai querido viveu essa verdade. A medalha Cidade Azul é um tributo merecido a um homem que dedicou sua vida a tornar Rio Claro um lugar melhor para todos. Em nome da família Perim, e especialmente de meu pai, Álvaro Perim, que tanto amamos e continua a ser um farol de inspiração para o futuro de nossa querida cidade, nosso muito obrigado. Antes de passar a palavra ao presidente da Câmara Municipal de Rio Claro, nesta sessão, eu quero convidar a tomar assento em nossa tribuna de honra, por gentileza, a senhora Mônica Cristina Brunini Frandi Ferreira, ela que é superintendente do arquivo. Homenageado da noite, mas antes vamos passar aqui a palavra ao nosso presidente, né? Presidente da Câmara Municipal de Rio Claro. Ou melhor, presidente, vou pedir aqui uma quebra de protocolo, porque nós temos aqui um áudio que a excelentíssima vereadora Caroline Gomes Ferreira de Mello acabou gravando, e é uma mensagem ao nosso homenageado desta noite. Vamos reproduzir, então. Espera aí. Agora sim. Tudo bem? Boa noite. Quem fala é a vereadora Carol. Eu não pude estar presente devido a compromissos familiares, mas eu gostaria muito de deixar o meu abraço ao senhor e a toda a sua família. Infelizmente, eu não o conheço tanto quanto eu gostaria de conhecê-lo, mas eu conheço a sua filha, a Silvia, a quem eu quero mandar um grande beijo, e a sua neta, a minha querida amiga Luísa. E conhecendo as duas, como eu conheço, sabendo da criação maravilhosa que as duas possuem, a educação,
o carinho, o respeito que elas têm pelos animais, pelas pessoas, pelos terceiros, pela cidade principalmente, eu tenho certeza que elas herdaram o grande coração que o Senhor tem. E na política, quando a gente fala de transformação, a gente não fala apenas da questão da gestão. A gente fala principalmente da questão da humanidade. A gente sabe que para governar uma cidade é preciso, sim, ter muito estudo, ter muita capacitação, mas também é necessário ter muito coração. E conhecendo a sua filha e sua neta como eu conheço, e eu acredito que o Senhor tem de sobra. O que eu sempre falo, política sem amor é oportunismo. Muito obrigada por tudo que o Senhor fez por nossa cidade. Muito obrigada por ter criado a Silvia com tanto amor. E obrigada pela Silvia ter criado a Luísa com tanto amor. E obrigada, Luísa, por ser essa amiga indispensável que você sempre foi na minha vida. Te amo muito, Lu. Um beijo para o senhor também, seu Álvaro. Então tá aí, gente, o áudio, né, homenageando aqui o doutor, senhor Álvaro Perim. Momento agora, então, senhoras e senhores, é com muita honra que eu passo a palavra ao presidente da Câmara Municipal de Rio Claro nesta sessão, excelentíssimo vereador, senhor Sérgio Montenegro Carnevale. Antes, porém, pedindo também ao vereador Hernani para que assuma a cadeira da presidência, porque ouviremos agora a mensagem do nosso presidente da Câmara Municipal de Rio Claro. Muito boa noite a todos. É um privilégio, um prazer, uma alegria estar com todos vocês aqui nessa noite de quarta-feira. Quero crer que seja uma data para muitos aqui que vai se tornar inesquecível. Sempre vai ser observada naquele calendário como uma data especial. Quero render as minhas homenagens aqui ao meu amigo vereador Hernani Neuhardt, presidente agora dessa solenidade, meu amigo Hernani, que também, quando foi votado o projeto, foi um dos primeiros que comentou a respeito do projeto de lei que institui a medalha Cidade Azul, doutor Álvaro, ao meu amigo Geraldo Voluntário, vereador, ao meu amigo Fábio Mônaco Perim, advogado, meu amigo, e que partilhamos o bom gosto por Phil Collins, inclusive, e ao homenageado dessa noite, doutor Álvaro Perim. Eu quero aqui também fazer reverência aos prefeitos que aqui estão, o prefeito Cláudio de Mauro, o prefeito Cal Machado, que foi meu professor, pode dizer a todos aqui que foi um bom aluno de física, e ao ex-prefeito Lincoln Magalhães. Quero também cumprimentar a minha amiga, e em seu nome, todos os que estão na plateia, a minha amiga Denise Usni, que está aqui conosco, já foi chefe do PROCON, e quantas entrevistas no Show do Meio-Dia tive o prazer de apresentá-la. Aliás, acho que do Show do Meio-Dia toda a família Perim participou. A única que eu não entrevistei é você, que estou olhando, a Silvia. Então, está convidada, amanhã a senhora pode chegar lá. Quero aqui render e dizer a vocês que essa homenagem não é à toa. Principalmente pelo fato de que, quando entrei como vereador em 2020, fui eleito em 2020, e comecei meu trabalho aqui nessa casa em 2021, meu pai foi 4 vezes vereador, um sujeito, uma pessoa honrada, uma pessoa digna. Ele me ensinou muitas coisas e, em especial, eu quero aqui dizer que, quando comecei os meus trabalhos e, olhando em retrospectiva, tudo que eu pude fazer aqui nessa casa, seja com a fiscalização, como a própria função do vereador exige, mas situações como a Avenida 40 no Wenzel, Bebê Sorriso, a UBS Animal, que está por sair, o Peterson aqui confirma, tantas e tantas lutas para a vacinação contra a Covid-19, a Comissão de Direitos dos Direitos de Defesa das Mulheres, projeto da violência obstétrica, entre tantas coisas que eu pude contribuir nessa casa,
eu acredito que esse seja o ponto mais alto, a homenagem ao Dr. Álvaro Perim. E alguns aqui são testemunhas que, logo quando entrei, eu consultei o jurídico da casa, o doutor Ricardo, e perguntei da possibilidade de homenagear o doutor Álvaro em vida. E eu quebrei a cabeça ao longo de 3 longos anos para que isso fosse feito. Da minha ideia, não se ofendam os familiares do também saudoso e muito querido e grande prefeito, ex-prefeito de Rio Claro, Augusto Schmidt Filho, eu acredito que esse paço municipal deva ter o nome do Dr. Álvaro Perim. Se eu fosse capaz, ou se eu pudesse fazer, mas há uma restrição legal pela Constituição, muito provavelmente teria entrado com o projeto de lei que fizesse essa homenagem ao Dr. Álvaro Perim em vida. E, enfim, descobri a maior homenagem. Desde 2021, a maior homenagem pouco usada nessa casa é a medalha Cidade Azul, que, inclusive, pelo seu decreto, pela sua regulação, ela tem que ser outorgada no período do aniversário de Rio Claro. Então, felizes somos de vermos essa homenagem na quarta-feira, antes do aniversário dos 197 anos de Rio Claro, da Cidade Azul. Qualquer pessoa que deseje ocupar essas cadeiras aqui da Câmara, qualquer pessoa que deseje ocupar cadeiras que os ex-prefeitos já ocuparam, ou que o prefeito Gustavo ocupa, deve, com toda e absoluta certeza, visitar, saber, entender, conhecer a biografia do Dr. Álvaro Perim. Não há, para mim, nenhuma outra pessoa que possa melhor traduzir o espírito de estadismo que o Dr. Álvaro Perim empregou ao longo de seus 4 anos de mandato. Eu ouso dizer que, do cerimonial da Câmara, antes do Ariovaldo e durante o Ariovaldo, nunca foi lida uma biografia tão rica e tão superlativa como foi lida hoje pelo Ariovaldo a biografia do Dr. Álvaro Perim. Talvez igual, nenhuma maior. Afinal, quando, muito antes de Paulo Maluf falar de piscinões em São Paulo, Dr. Álvaro Perim pensava no Lago Azul como um local de convívio, mas como um local para evitar enchentes na Cidade Azul. Pensava na educação com relação à Unesp de Rio Claro, à modernidade e empregos com relação, inclusive, ao Distrito Industrial. O DAI, da época anterior ao Dr. Álvaro Perim, havia o aguadeiro, o sujeito que levava água de casa em casa. Sem o Dr. Álvaro Perim, imaginem essa situação em Rio Claro, com mais de 200 mil habitantes. De casa em casa, vai chegar água na casa da Denise às 7h25, na casa do Peterson às 8h50, de repente deu problema, não chega na minha casa à meia-noite. Se não pensasse nisso, se o Dr. Álvaro Perim não pensasse nisso, Rio Claro hoje estaria numa situação muito pior. Eu quero aqui também render a minha homenagem ao meu pai, um dos grandes nomes da política de Rio Claro, que foi, muitas vezes, piloto de testes e até mesmo jurado da dona Alicia Mônaco Perim em feiras avícolas de Rio Claro. Lembro que dona Deuseli, minha mãe, que já no céu está provavelmente vendo esse momento, falava que nunca meu pai comeu tanto frango quanto daquela ocasião. Inclusive, ela ficou 4 meses, talvez, sem servir frango a Sérgio Carnevale na casa dele. E quero dizer da ligação tão especial do Dr. Álvaro e da sua família com a minha família. Quem está no céu hoje também, vendo essa solenidade, tenho certeza, é a Ângela. E a Ângela foi a dama de honra do casamento do meu pai com a minha mãe. Foi você? E ela também foi. Então, vamos colocar as duas. E as duas sempre muito ligadas, por isso que faltou essa entrevista, sempre muito ligadas ao meu pai. A Ângela no céu, vendo essa solenidade, certamente ela fica honrada e muito feliz. E a dona Alicia Mônaco Perim, o grande amor da vida do Dr. Álvaro também. Aqui, além dos ex-prefeitos, além de todos os convidados, nós temos o prazer de ver um dos maiores bateristas do mundo, Maurício Zotarelli, entre tantas pessoas que o Dr. Álvaro Perim agrega. Pessoas com ideias, com ideais, com pensamentos diferentes,
mas que sempre convergem na mesma ideia de que o Dr. Álvaro Perim foi um dos maiores nomes, e é um dos maiores nomes da história de Rio Claro. Volto a dizer, qualquer um que deseja ocupar essa tribuna, essas cadeiras, e qualquer cargo público, deve, sem dúvida alguma, entender e saber da biografia do Dr. Álvaro Perim. E que felicidade poder ser o autor dessa lei que homenageia o Dr. Álvaro em vida. Parabéns ao Dr. Álvaro, parabéns a todos que aqui estão vendo esse momento histórico da Cidade Azul. Muito obrigado. Solicito, neste momento, a presença do excelentíssimo vereador, senhor Sérgio Montenegro Carnevale e demais autoridades da mesa diretiva, juntamente com o nosso homenageado, para que compareçam à frente do nosso plenário, para fazer, então, a entrega da medalha de honra ao mérito Cidade Azul ao doutor senhor Álvaro Perim. E agora, senhoras e senhores, vamos ouvir mais uma vez o doutor Fábio Perim. Ele vai se pronunciar no lugar. Então, vamos ouvir, então, o doutor Fábio Perim falando aí do nosso homenageado da noite, doutor senhor Álvaro Perim. Novamente, ocupando essa honrosa tribuna, eu gostaria, em nome do meu pai, agradecer essa homenagem, vereador Serginho Carnevale. Tenha certeza que a nossa família está muito agradecida com essa outorga. Meu pai, evidentemente, está emocionado, como todos nós aqui estamos. Não é usual, eu, pelo menos, nunca vi um homenageado à beira dos seus 97 anos, vir aqui para receber uma homenagem, né? E eu tenho certeza que ele está radiante com isso, né? É compreensível a não querer falar, até pela aposentadoria dele, mas eu quero só agora, falando nessa homenagem, dizer do meu pai carinhoso. Eu acho que todo pai é um herói para um filho, mas eu posso dizer que o meu pai é especial. Meu pai é meu ídolo. Tudo aquilo que um filho pode dizer de um pai, seria pouco eu dizer com relação ao meu. Meu pai, além de ser meu herói, meu ídolo, meu melhor amigo, meu professor no direito, sempre me ensinou a estar do lado certo da vida. É a lição que eu recebi
de você, Pai, de mim, da Silvinha, da Ângela, que está lá em cima, da mamãe, que também está lá em cima, está muito feliz por essa homenagem, dos seus netos, do Gustavo, que está no Velho Continente, do Vitor, que também está no Velho Continente, está em Portugal, o Gustavo está na Espanha, a sua neta Valquíria, sua neta Luísa, os seus bisnetos, Theo, Liz e Henrique, da sua nora, Valéria, do Raul aqui, namorado da Luísa, e todos os demais aqui, dos seus familiares, Pai. Então, eu tenho esse privilégio de ser o porta-voz, né? Eu deveria estar aqui para agradecer, mas eu precisaria, já que eu já fiz isso, invertendo a ordem das coisas, eu queria falar do lado humano que eu não acabei não dizendo. Como pai, estou falando como familiar, mas do seu lado humano, como pessoa, Pai, eu posso dizer aqui, lembrando dos seus, dizem que é pelo dedo que se conhece o gigante. Eu me lembro, Pai, que você, aí uma vez ao Maracanã, você viu um cidadão servindo, vendendo Coca-Cola, e você trouxe essa ideia para Rio Claro, para servir café para os servidores da prefeitura que trabalhavam fora. Por quê? Porque os funcionários daqui de dentro tinham seu cafezinho quentinho, os de fora não tinham. Você comprou 2 bicicletas, adaptou 2 bicicletas para percorrer, me lembro do seu Leonelo, né? Não é, Dr. Lincoln? Que ele fazia esse serviço de levar para todos os servidores os operários da rua, os funcionários da rua. Então, por essa grandiosidade que você sempre teve, Pai, a gente só pode dizer que a gente tem muito orgulho, né, de ser seu filho, de ser seu descendente, seu neto, seu bisneto. O seu nome, Pai, é uma chave que abre qualquer porta. Eu posso chegar em qualquer lugar, me identifiquei como seu filho, é a chave, é a senha que abre qualquer porta. Isso eu tenho muito orgulho do pai que eu tenho, eu acho que é um privilégio para poucos. Quando eu comecei a advogar, eu tive esse privilégio de ter um professor, que eu tenho até hoje, graças a Deus, de poder ter esse contato com você, Pai. Então, vereador Serginho, vereador Hernani, vereador Geraldo e demais vereadores desta casa, eu só tenho que agradecer muito essa homenagem que é feita ao meu pai. Tenho certeza que ela é merecida, mas a gente fica muito feliz em poder estar aqui presente, com toda a dificuldade dele de estar aqui, mas ele fez questão daqui estar presente para cumprimentar. E eu fico muito emocionado, e falando em nome dele, de agradecer a todos vocês que estão aqui também. Eu estou vendo pessoas queridas, eu estou vendo a ex-vereadora Iviani Bianchini, Hofling, doutor Djalma, estou vendo, agora que eu estou vendo as pessoas daqui de longe, estou vendo familiares, doutor Irineu, estou vendo aqui o doutor Geraldo Felício, estou vendo aqui doutor Álvaro, Bovo, estou vendo tanta gente conhecida, eu não quero citar, porque eu vou cometer certamente alguma impropriedade aqui, de não citar todos os familiares e amigos, para virem numa quarta-feira, né, para virem homenagear meu pai. Não tem nada paga essa homenagem que vocês estão prestando a ele para estarem presentes aqui nessa solenidade aqui. Então, vereador Serginho, fico muito feliz, agradecendo em nome do meu pai, que está se poupando de falar pela emoção, mas estou fazendo em nome dele, e fica aqui registrado o nosso muito obrigado. Senhoras e senhores, convidamos a todos, em sinal de respeito, para que acompanhem a execução do hino de Rio Claro. Salve, salve, Rio Claro querido.
Solicito a todos que tomem os seus assentos, por gentileza. Cumprimos assim o protocolo, senhoras e senhores, o protocolo, determinado aqui por esta honrada Casa de Leis, com outorga da Medalha de Honra ao Mérito Cidade Azul ao doutor senhor Álvaro Perim. Com muita honra, passo a palavra ao presidente da Câmara Municipal de Rio Claro nesta sessão, excelentíssimo vereador, senhor Sérgio Montenegro Carnevale, para as suas considerações finais e o encerramento desta sessão solene. Quero agradecer a todos os funcionários dessa casa, a todos os meus amigos, colaboradores do meu gabinete, que também proporcionaram muito esse momento. Quero também aqui fazer uma menção honrosa, já citada, mas, mais uma vez, quero que o nome dela ecoe aqui pela Câmara, a grande ex-vereadora Ivani Bianchini. Provavelmente ela vai passar uma lista de similaridades ou não minhas com o meu pai, talvez poucas, mas é um prazer revê-la aqui nessa casa. Quero agradecer a todos vocês. Bem falou Fábio, eu acredito que cada um deixou o convívio familiar, as suas casas, para prestar homenagem a um dos grandes nomes da história de Rio Claro. Se nós todos pensarmos bem, até que a sessão foi pequena, tamanho o currículo do Dr. Álvaro Perim. E, Fábio, eu quero só dizer que posso imaginar a sua emoção em falar em nome da sua família, ao seu pai, com o seu pai presente. Tive essa emoção em dezembro do ano passado, quando meu pai recebeu o título de cidadão emérito aqui nessa casa. Justa homenagem. Homenagens têm que ser feitas em vida. Acho que essa deve ser a melhor reflexão. Quem sou eu para dizer algo, mas a melhor reflexão que eu sugiro a todos nós. Muitas vezes nós deixamos para depois o que devemos fazer agora. E hoje pudemos ver o Dr. Álvaro Perim emocionado aqui, e talvez uma data que nunca vai deixar de ser lembrada por muita gente, inclusive esse pobre vereador. Muito obrigado a todos, boa noite, até uma próxima oportunidade. Parabéns mais uma vez ao Dr. Álvaro Perim.